Oi, gente, beleza? Primeiramente, quero agradecer o feedback que eu recebi das pessoas do último vídeo que eu fiz, tá? Se você não viu ainda, veja esse primeiro vídeo que faz sentido para dar continuidade nesse vídeo agora. Então, muito obrigado mesmo pelo feedback. Então, para continuar, só relembrando aqui nesses próximos 3 minutinhos desse vídeo, a gente falou sobre a cronologia, né, da primeira visão, de Joseph, da criação e das revelações, no caso de Doutrina e Convênios 1. Então a gente falou dos versículos, fez um resumo, né, e eu fui passando alguns versículos importantes, né. A gente falou sobre o versículo 14 e 15, que o Senhor fala que a igreja cairia em apostasia, mas o mais interessante é no 16, que fala o seguinte: por que né, a igreja entraria em apostasia? Não buscam o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande, que cairá. O mais engraçado desse versículo é que fala aqui, né? É claro, não é uma interpretação. Por que caiu em apostasia? No 15 fala que desviaram, né, as ordenanças do eterno convênio, ou seja, corrompeu, mudaram. E o que mudaram? Então no 16 fala sobre isso, mas o mais interessante, que é o que a gente vê hoje acontecendo absurdamente, e os próprios membros não enxergam isso, mas acontece, é engraçado. Fala que não busca o Senhor para estabelecer sua justiça. Então você vê as pessoas sendo muito preconceituosas, as pessoas falando, esse é o meu jeito, é a minha verdade tem que ser a verdade de todo mundo, só existe esse meu caminho. E você vê também, aqui no versículo, fala com relação à imagem do seu próprio Deus. Aqui você pode ver que o Deus está minúsculo, não está maiúsculo, então não está se referindo ao Deus, né, ao Pai. Está referindo ao Deus em minúsculo, da sua própria consciência. Então aqui você vê muito isso, as pessoas elas imaginam uma coisa e falam, é dessa forma que vai ser, e é assim que tem que ser, e elas confiam muito no braço da carne. Então você vê pessoas deixando de confiar nas escrituras, que aqui é a barra de ferro. As escrituras não é o nosso próprio Deus, não é a nossa própria consciência, o que eu acho ou deixo de achar, que é o que tem que seguir. Então aqui é interessante sobre isso, né? Então você vê muitas pessoas que falam que não, Joseph Smith recebeu as revelações do que tinham sido mudado, corrompido, e tem que ser dessa forma. Então ele recebeu diretamente de Deus e restaurou aquilo que foi mudado, aquilo que foi corrompido, e ele restaurou, né? Não veio trazer um novo evangelho, ele restaurou aquilo que foi perdido. Então o profeta restaurador, ele trouxe as verdades, aquilo que foi mudado, né? Que entrou em apostasia. E aí hoje as pessoas falam, não é desse jeito não, é assim. Por exemplo, a gente tem nas escrituras que a linha sucessória da presidência, né, do sacerdócio maior, no caso da presidência da igreja, ela é linear, ela é por sangue, né? Então hoje as pessoas falam, não, é assim mesmo, é o apóstolo sênior maior, mas não é assim, nunca foi assim. Nas escrituras fala que é por linhagem sanguínea. Depois a gente vai falar mais sobre isso também num próximo vídeo. Mas as pessoas elas estão confundindo, elas não estão se guiando na barra de ferro. E aí um pouquinho mais, só para não finalizar muito esses minutinhos desse vídeo, nos próximos versículos 17, 18, 19, 20, o Senhor fala da autoridade que ele está dando para as pessoas restabelecerem a igreja de Deus. Então fala sobre humildade para aumentar a fé, os humildes eles vão ser abençoados com o poder do alto. Mas o mais interessante também é no 29 e 30, o Senhor fala o seguinte: sim, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido os registros dos nefitas, tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. Então ele está falando que Joseph, ele ia ter essa autoridade para traduzir as placas, que é o que a gente conhece hoje como o livro de Mórmon. E no 30, mais importante, fala algo muito legal. Fala o seguinte:
e também para aqueles a quem foram dados estes mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja. Então, primeira coisa. Então, estabelecer o alicerce. Criar todas as ordenanças da forma correta. É isso que é a base da igreja. E, em seguida, ele fala, e tirá-la da obscuridade e das trevas. Ué, peraí, mas o Senhor está colocando, restaurando a igreja, mas vai tirar da obscuridade? Ou seja, está colocando já errado? Não. Vamos só continuar. A única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando a igreja coletiva e não individualmente. Então aqui o Senhor fala o seguinte, a igreja ela seria iniciada com o alicerce. Joseph Smith, ele teria a autoridade para trazer novamente, restaurar aquilo que foi perdido. Mas o Senhor fala aqui depois, e fala o né? E tirá-la da obscuridade. Daqui, ó, e tirá-la da obscuridade e das trevas. Ou seja, ela entraria em apostasia. Então, aqui no 30, o Senhor está novamente falando isso. Então, lá no início, no 14, 15, 16, o Senhor fala que entraria em apostasia e também fala lá na frente que a igreja entraria em apostasia. Iria estabelecer o alicerce e também tirá-la da obscuridade e das trevas. Ou seja, não faz sentido, pensem comigo, não faz sentido o Senhor restaurar, colocar tudo certinho e falar, ó, tá errado. Não, ele restaurou. Porque senão não é um Deus. Então ele restaurou, trouxe tudo certo. E depois tirá-la da obscuridade e das trevas. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar com vocês. Eu acho que deve ter 6, 7 minutinhos de vídeo. E aí nos próximos a gente vai falando sobre os próximos versículos do capítulo 1. No próximo também eu vou falar sobre outras escrituras que convergem também, né? Que trazem o mesmo sentido. Então eu vou usar o livro de Mórmon, vou usar a Bíblia, tá? Vou usar até o manual da igreja também. Tá bom? Então, obrigado aí, dá uma curtida aí e compartilhem esse vídeo. Valeu!